Então, entenda uma coisa. Pastor, bem, do irmãos meu, da minha mãe com meu pai, era só 3 irmãos. Comigo, 3. Desses 3, só um era homem. O resto era mulher. Certo? Então, era 2 meninas e um menino. Os outros 2 era um homem, que é meu irmão que faleceu, que eu até falei o nome dele na outra entrevista, do Miguel, e a minha outra irmã, que é mais velha. Certo? Certo. Então, eu vi com meus irmãos, com meus 3 irmãos, eu e mais meus 2 irmãos, do meu filho do meu pai e da minha mãe, eu presenciei isso. Meu pai pegar a minha irmã mais velha, deixar ela de calcinha e sutiã na nossa frente. Pegar uma gilete, rapar toda a sobrancelha dela. A sobrancelha dela foi Sim. toda rapada. As 2? As 2. Sim. E ele amarrar a mão dela aqui e os 2 pés dela juntinho. E ele pegar um fio de ferro e bater na minha irmã até ela fazer xixi. E aí você tem que assistir a cena. E não pode chorar. E se chorar, apanha igual ela. Eu vi a minha irmã apanhar assim. Então parece que é um... Quando eu falo, eu não quero ser vítima. Mas quando eu não estou aqui me fazendo de vítima. Mas quando eu vejo uma malignidade muito grande em relação a toda a minha história, é porque eu já venho de um lar onde os meus pais não se respeitam, que eu contei na outra entrevista, da onde meus pais não têm respeito com os filhos, nem mais novo, nem mais velho. Não tem limite, Não né? tem limite a crueldade. Ali não era tipo, educar, Não, castigar. Ali não. era violência E eu vou te falar por doméstica. quê. É porque se fosse hoje, ele ia responder, ele ia preso. Sim. Mas ele ia mesmo. Porque a senhora sabe, pastora, que a Bíblia ela ensina sobre a vara. Sim, educar. Muitos não querem abordar esse assunto porque o politicamente correto não permite. Sim. Não permite, ele quer tapar a tua boca. Mas a Bíblia fala sobre vara, sobre castigo, né? Agora, a Bíblia não aprova a violência doméstica. É violência. Jamais. É Isso. violência. Você tá entendendo? É totalmente descomunal. Você não faz isso nem com preso. Sim. Se você amarrar o braço do presidiário, raspar a sobrancelha do presidiário e dar com fio de cabo de aço. Sim. Foi O fio de ferro, ele não tem aquelas... hoje ele vem encapado, né? Encapado. Não, eles eram fio mesmo. Com essa borrachinha aqui, né? Isso. Exatamente essa borracha do microfone, só que bem mais grossa, assim, ó. Então, aí o que acontece? Com isso que a gente apanhava. Então, se você pega um presidiário, um cara que cometeu um crime presidiário, aí a polícia, vamos supor que a polícia carcerária faz essa maldade com ele. Responde. O Estado tem que responder. Sim. Tem direitos humanos. Agora, isso nós estamos falando de um cara que roubou, que matou, que fez um monte de coisa. Sim. Tem os seus direitos. Sim. Imagina uma criança que não fez... Aprontou coisa de criança. Mas não aprontou crime nenhum. Isso é violência. Não, ela era nova, ela deveria ter na época o quê? Vamos colocar aí, acho que uns 13 anos, 14 aninhos. Então, agora, o que acontece? Mas, pastor, pegando a tua palavra de voto, se me permite, a minha cabeça, mas ela só funciona assim quando eu venho aqui, tá? Porque é aqui que eu falo do meu passado. Sim. Até porque eu não sou museu, então eu não vivo de passado. Sim. Jesus fez nova todas as coisas na minha vida. Então, eu não tenho por que viver de passado. Sim. Né? Eu conto e eu quero mesmo fazer a biografia, né? O livro. Sim, sim. Para que... Quem sabe? A gente faz um livro e depois vira porque o meu testemunho pode alcançar muitas vidas. Porque existem pessoas que elas acham que elas não vão superar, elas não vão aguentar, elas não vão conseguir. Vai conseguir sim. Eu consegui. Entendeu? Sim. Existem mulheres que elas acham que elas vão morrer, vão sucumbir ali. Não vai não, porque Deus não vai deixar. Entendeu? Porque o zelo de Deus, muitos acham que é só para aqueles que estão servindo a Deus. Não. Às vezes, mesmo a gente lá no mundo. O pastor pregou, acho que hoje que dia que é? Hoje segunda, né? O pastor pregou na nossa igreja esse final de semana, o pastor pregou sobre a parábola do filho pródigo. Que ele pegou todos os seus bens, né, a sua parte, levou, gastou tudo, para quem sabe já sabe do que eu tô falando, destruiu tudo. Porém, ele voltou para casa do pai, mas ele poderia ter perdido a vida lá. Porque ele perdeu tudo, menos a vida. Interessante, né?
Por que ele não perdeu a vida também? Eu vejo um cuidado de Deus na vida nessa parábola. Para quê? Porque ele tinha que voltar para se humilhar e entender que a casa do Pai é o melhor lugar que possa se estar. Que, fazendo referência a isso hoje, o melhor lugar para nós estar é na presença do Senhor. Casa do Pai, né? Sim. E quando eu falo casa do Pai, eu não falo só da igreja, eu falo de estar na presença, de estar no reino. Sim. Lógico que a casa é importante, eu entendo isso. Estar na igreja é importante, mas estar na igreja e não estar em Deus é a mesma coisa de ir para um clube. A gente tá entendendo. Certo? Sim.